Deve estar aparecendo para vocês um texto que eu preparei. Na verdade, vamos dizer assim, são notas de aula baseadas numa leitura, né? Eu quero refletir com vocês, comentar com vocês essa leitura e apresentar do meu jeito, tentando trazer para perto da nossa realidade, para questões da contemporaneidade, um texto que já tem bastante tempo, foi feito por essa dupla fantástica, Adorno e Horkheimer, né? Aí, como disse outro dia uma aluna, poxa, professor, lá vem os alemães, né? Pois é, isso mesmo, né? Lá vem os alemães. Então, pessoal bom pra caramba, estudiosos, pesquisadores, gente que refletiu sobre a sociedade, né? E eu estou tirando isso de um livro, que é o Temas Básicos da Sociologia, um livro fantástico. Tem um capítulo sobre sociedade. Então, a gente falou sobre o indivíduo, já falamos bastante, falamos um pouco sobre cultura, isso ainda vai persistir um pouco, e já comentamos, né, percebemos que não dá para pensar indivíduo, o indivíduo não se faz sozinho, né? E a gente precisa avaliar o indivíduo dentro da comunidade. Então, a gente acaba tocando, né, essas coisas se interpõem, se entrelaçam, né, a vivência individual com a vivência em sociedade. Pois bem, por aí que nós vamos caminhar hoje, né? A pergunta, para começar, né? O que é sociedade? Né? É difícil, né? Definir algo assim. O que é sociedade? Como que a gente vai definir, né? Se vocês quiserem colocar algumas opiniões no chat, também pode ser. Quem quiser abrir o microfone aqui está sempre, a gente gosta quando vocês comentam, né? Meio dificinho, né? Mas vamos lá. O que é sociedade? Para a gente pensar de uma forma mais solta, mais livre, eu trouxe o Nietzsche, né? Que sempre provoca, né? E que é outro alemão que pensa pra caramba. Então vamos lá. Nietzsche fala assim: todos os conceitos escapam à definição, pois só é definível aquilo que não tem história. Você só consegue descrever e definir perfeitamente algo que está estático, parado no tempo, né? Então, não tem como definir, né? Quer ver como é complicado? Você imagine uma pessoa que vai... imagine você mesmo, vocês mesmos, né? Então, vamos perguntar para o pai e para a mãe de vocês como é que é a Isabela, como é o Juliano, como é que é o Paulo, enfim, vai perguntar. E como que se define uma pessoa? Não tem como, né? Porque a gente está se formando o tempo todo, né? Mesmo eu, assim, grisalho e tal, a gente está aprendendo, se formando, se transformando. Então não dá para definir de forma perfeita nada, a gente tem que ficar tranquilo, nós somos, como é que diz aqueles sites, né, aqueles blogs em processo de construção, né, under construction, a gente está, beleza. Então, a mesma coisa para a sociedade, né? Desse modo, seguindo aqui, a definição de sociedade, ela vai variar ao longo do tempo. E digo mais, ainda para a gente não achar que isso é viagem das humanas, não, né? Mesmo conceitos físicos, tá? Como grandezas físicas. O que é um metro? Né? Quanto vale um metro? O que é um metro? O que é um segundo? Né? Essas definições de grandezas físicas, portanto, está na parte de exatas, eu não gosto muito de fazer essa separação, mas essas definições também variam ao longo do tempo. Né? Historicamente, a definição varia. Né? Muitas dessas grandezas têm padrões, né? Um padrão físico construído lá tal, mas isso era útil até certo ponto, né? Hoje em dia a gente tem medições com parâmetros atômicos, né? Verifica assim, o tempo que a luz demora para viajar, tanto, né? Uma determinada distância, aquilo vai ser, enfim, um segundo. Então a gente define as coisas de modo diferente de como definia, sei lá, 200, 300 anos atrás, quando começou-se a pensar com mais calma nessa questão das unidades. Então, gente, vale para todas as áreas, né? Mesmo assim, eu vou tentar. A gente tem que começar de algum ponto, né? Como a gente vai definir, então, sociedade? Bom, talvez, bem basicão, o conjunto de homens que compõem a humanidade,
Será? Por aí? Pensem aí. Parece um pouco simples demais, acho, né? Conjunto, coloca um monte de pessoas ali, conjunto de homens que compõem a humanidade. Bom, vamos melhorar isso, né? Na sociedade industrializada, né, e globalizada, a gente pode melhorar essa definição dizendo que a sociedade é um conjunto de pessoas que dependem umas das outras, tá? Então, a participação numa dada sociedade está associada a uma função que você tem ali, no contexto geral. Uma expressão que às vezes se usa é peças de uma engrenagem, como se fosse a sociedade fosse uma engrenagem, nós somos peças ali. É um pouco forte, né? Fica um pouco mecânico, mas assim, com uma licença poética, pensando de modo metafórico, é por aí, né? Cada um tem sua função e o conjunto disso forma a sociedade. Quer dizer, a sociedade é mais, ela é diferente simplesmente da soma de peças, da soma de pessoas, né? É mais que isso, né? Tem a ver com como cada um se conecta com o outro. É isso que vai formando a teia da sociedade. E quando a gente pensa desse jeito, a gente vai percebendo que sociedade define mais as relações do que os indivíduos. A questão chave não é assim, quem são as pessoas, né? Quantas pessoas tem aí, não é isso. É como as pessoas se relacionam. Isso caracteriza uma sociedade, né? Muito bem. Quando a gente pensa em como as pessoas se relacionam, vamos lá, os indivíduos, né, vão ao longo do tempo se associando, né, em organizações. Então tem lá, desde a associação de amigos do bairro, clubes de futebol, enfim, uma série de partido político, em alguns casos, enfim. Então vão surgindo essas instituições, né? Ou seja, quando a gente quer pensar sobre a sociedade, como é que a gente pode, enfim, refletir, fazer uma análise crítica da sociedade? A gente precisa, né, não escapa disso, você tem que examinar as instituições. Quais são as instituições presentes? Né? Isso é importante, né? Você leve em conta. Vamos lá. Segundo Platão, vou trazer algumas referências, né, históricas, tal. Então, o Platão diz assim, está falando sobre o conceito de cidade, a formação da cidade. Então, ele fala, havendo muitas necessidades, né, reúnem-se num só lugar muitos companheiros. E a essa reunião dá-se o nome de cidade. Olha que interessante, estou destacando aqui uma palavra que está na fala de Platão, na ideia aqui, que é necessidades. Ou seja, a reunião de pessoas que têm muitas necessidades e precisam se juntar para satisfazer essas necessidades. A isso dá-se o nome de cidade e a gente pode estender para a sociedade. Então, né, algo nos falta. A gente não consegue sozinho fazer algumas coisas. Então, vai surgindo essa reunião. Se a gente leva em conta isso e trabalha a partir dessa ideia, então, vamos lá, 4 ou 5 pessoas, né, com talentos e capacidades diferentes, se for todo mundo igual, não resolve algumas coisas, né? Mas a junção de pessoas com capacidades produtivas diferentes, que conseguem fazer coisas diferentes, pode constituir uma sociedade, né? Porque aí eu te ajudo na questão do entendimento de um problema de física, matemática, você me ajuda numa revisão de texto, enfim, a gente vai, né, constituindo um grupo aí pelas relações, né, mútuas. Então, poucas pessoas, um certo grupo de pessoas vai poder constituir uma sociedade. E aí, isso vale também para a acepção comercial, ou seja, para o entendimento do sentido comercial da palavra sociedade. Sabe aquela história? Sociedade anônima, né? Sociedade. Vamos fazer uma sociedade, eu tenho aqui o ambiente, você entra com os equipamentos, o outro entra com a mão de obra, faz a sociedade, né? É por aí também, né? Então, são capacidades diferentes que se unem e constituem, a partir das relações, uma sociedade. Certo? Se a gente pensa desse jeito, a gente está
firmando uma noção de que a sociedade se sustenta no trabalho, na ideia da divisão de trabalho. Trabalho pensado num sentido amplo, né? Funções, né? Atuações. Então, é isso, né? Na sociedade o trabalho está dividido, né? Coisas diferentes são feitas por pessoas diferentes e todos se relacionam. Bom, aprofundando essa ideia, se a gente começa a pensar exemplos, né, de sociedade, a gente vai entendendo que um namoro ou um casamento também são mini-sociedades, nesse sentido, né? As pessoas estão unidas e têm suas tarefas diferentes e complementares, não é isso? Aí, depois do casamento, tem filho, nossa, aí é sociedade mesmo, tem todos os aspectos ali, tem desde o aspecto financeiro, gestão da casa, um monte de coisas, né? Então, também é, né, uma mini sociedade. Muito bem. Quando a gente então nós estamos olhando aí desde o núcleo familiar, né? Se a gente vai olhando de modo mais amplo, né, vai afastando o nosso olhar e vendo grupos maiores, né, a gente vai ver que a complexidade das relações, né, aumenta conforme a sociedade aumenta, né? Até que começam a surgir algumas questões fundamentais, importantes, né? Que às vezes, quando é uma sociedade pequena, uma comunidade, vamos falar assim, pequena, não aparece tanto isso, mas à medida que vai crescendo, chega uma hora que começa a se perguntar o quê? Quais são nossos objetivos comuns? Afinal, o que a gente quer, né? Como é que a gente, por que a gente faz? Como é que a gente chega nesse objetivo? O que a gente quer, né? Nossas aspirações coletivas, né? Muito bem. E, aliás, esse é o tipo de questão que aparece até no famoso DR, né? Vai discutir em relação, peraí, qual que é a tua expectativa? O que você está querendo, afinal? Enfim, é isso mesmo. Então, tem a definição de objetivos comuns, é algo importante, né? Ok. Outra coisa é manter a ordem, né? À medida que a sociedade aumenta, à medida que você tem esse olhar mais amplo, imagina uma família com, sei lá, pai, mãe, cachorro, galinha, gatinho, 12 filhos, a sogra, enfim, os agregados, vizinho aparece de vez em quando. Imagina, começa rapidamente, a gente percebe que isso vai se tornando mais complexo, a gestão vai ficando complicada, né? E a gente precisa, de alguma forma, manter a ordem, né? Então, uma certa organização ali. Ok. São questões que aparecem, né? O cara que mora sozinho é mais tranquilo, né? Não tem essa. Como é que a gente mantém a ordem, né? E como a gente define objetivos comuns, né? Muito bem, se a gente pensa em termos amplos, né, de sociedade, eu vou dizer assim, para isso, para essas coisas, é que deveriam servir os governos, né? Para dar diretrizes, dizer, ó, a gente precisa enfatizar tal coisa, isso aqui é essencial, tomar cuidado vamos todo mundo cuidar dessa questão da pandemia, vamos juntos, né? Definir diretrizes, tal, esse tipo de coisa. Muito bem. Então, quando a gente aumenta o tamanho, ou seja, a quantidade de pessoas envolvidas, esse aumento quantitativo vai necessariamente trazer uma transformação da estrutura social, né? A estrutura social vai se moldando conforme o tamanho, né? A dimensão aí. Diante dessa tendência, agora estou brincando, né? Law and Order, né? Tinha um seriado que chamava Law and Order, Lei e Ordem, né? Definir objetivos comuns, diretrizes, manter a ordem. Então, agora vem uma primeira pergunta que eu não consigo responder por vocês, eu preciso ouvir vocês, né? Que é o seguinte, a gente tem que ter uma certa ordem. Então, surge a necessidade da lei, é meio por aí, né? E eu pergunto, é o homem que deve servir à lei ou é a lei que deve servir ao homem? Quero ouvir vocês, ou se quiser colocar no chat também está valendo. Daí eu leio aqui, a gente comenta. É o homem que deve servir à lei ou é a lei que deve servir ao homem? A Isabelle está colocando aqui, acho que tem que ter um equilíbrio.
É isso? E como que a gente faz um equilíbrio entre o homem e a lei? Equilíbrio é uma palavra simpática, né? Mas e aí? Quer dizer, é uma relação meio dialética, né? A gente tem que respeitar a lei, porque senão a lei perde o seu sentido, não é isso? Porém, a gente tem que lembrar o seguinte: a lei foi feita por homens também. Isso mesmo, aqui, ó, Isabel, legal. A lei não pode ser uma coisa louca, senão tudo vira loucura. Exatamente, né? O que você está trazendo aqui é uma coisa que a gente estimula, que é o seguinte: reflexão crítica. Será que essa lei é razoável, né? Será que dá para a gente cumprir isso? Não é uma coisa impossível, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo da parte até de engenharia clínica. Aprovou-se uma legislação na época, vou deixar assim como parábola, mas é fatos reais, tá? Mas só para colocar de modo genérico, definiu-se uma lei que dava um monte de níveis de ruído, definia níveis máximos de tolerância ao ruído em ambiente hospitalar. Estou falando porque eu estudei isso, né? Já trabalhei, orientei alunos, tal. Muito bem. A lei era perfeita no papel, parecia, faz sentido, né? O UTI não pode ter barulho, no hospital à noite não pode ter barulho, né? Nunca pode, né? Mas tem que ter um limite de decibéis, enfim, foi definido tudo isso. Só que é o seguinte, essa lei foi feita em meados dos anos 80, ou seja, aqui no Brasil, né? Tem mais de 30 anos, tá? E o que acontece? Os hospitais, gente, 30, 40 anos atrás, eram instituições totalmente diferentes do que são hoje, tá? Acho que isso é fácil de vocês entenderem, né? Imagina a tecnologia envolvida na época, sempre foi um meio com muita tecnologia, com muito desenvolvimento, mas imagina 30, 40 anos atrás e agora, não é? A complexidade que tem um hospital hoje, com certeza aumentou demais, né? Então aquela lei que falava dos ruídos no hospital, em frente ao hospital, essas coisas, que regulamentava isso, essa lei precisa ser avaliada, né? Ficou meio louco ali, porque exigem coisas que hoje, com a quantidade de aparatos, fica difícil cumprir. Então, o que acontece? A lei serve o homem, né? Se a gente percebe que a lei foi feita por homens e mulheres, né? E aí, se a gente percebe que não é possível, isso aqui não faz mais sentido, tem que mudar, né? Então, a gente tem que ter o direito de questionar a lei, né? Essa lei é injusta, certo? Caso contrário, como é que a sociedade evoluiria, né? Pensa no seguinte, por muito tempo mesmo, mulher não podia exercer direito a voto, mulher não votava, entendeu? Olha como é que é isso. E hoje, isso parece absurdo, né? Mas isso foi determinação legal, jurídica, por muito tempo, né? Então, de fato, a gente vai evoluindo e tem que ter o direito de questionar. Eu acho que talvez isso caiba no que a Isabela mencionou do equilíbrio, né? A gente respeita, mas ao mesmo tempo questiona, opa, peraí, isso aqui não vale mais, isso aqui não tem condição, está ultrapassado, né? O perigo da gente dar uma ênfase muito grande na lei é uma frase que foi falada por, e eu acho que foi Maquiavel, eu já confirmei isso, vou tirar essa, que é o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Mas vocês já ouviram essa frase? A gente fala, tem até a expressão, fala maquiavélico, isso, como se fosse uma coisa maldosa. Porque é complicado, né? O que essa frase está subentendendo, está dizendo nas entrelinhas é que, pô, os amigos podem tudo, não precisa se preocupar, né? Tá em casa. Aos inimigos, o rigor da lei. E a gente vê coisas acontecendo, né? Inclusive nesse país, que às vezes usa a lei, às vezes não. Então, é problemático, né? A gente tem que entender que o direito tem que ser o direito de todos, não é isso? Então, isso temos que cuidar. Todas as empresas têm que ser fiscalizadas naquele setor, né? Você não pode fechar os olhos para uma e partir para cima da outra, assim por diante. Muito bem. Outra questão que surge.
vida natural. Quando eu falo vida natural, estou me referindo ao respeito profundo às leis da natureza, tá? Ou a vida contratual, leis do homem. O que a gente pode dizer sobre essa dicotomia, né? Por um lado, existem leis naturais. Por outro lado, existem as leis criadas, escritas pelo homem, né? Tem alguma que deve prevalecer sobre a outra? O que vocês acham? Pode falar, quem quiser. Beleza? A vida natural e a vida contratual. E aí? Vamos supor que, como diz a Isabela, vamos supor que tem uma lei maluca, criaram uma lei maluca lá, que é o seguinte: a gente está precisando do desenvolvimento, né? Precisamos produzir. Então vamos fazer o seguinte: vamos liberar a exploração da Amazônia, do Pantanal, vamos assim mudar essas exigências de sustentabilidade ambiental, deixa arrebentar, corta tudo mesmo, vende, produz material e tal. E faz criação de gado ali, passa por cima, enfim. Imagina que a gente define algo assim, né? Grande exploração, vai ter desenvolvimento econômico, nós garantimos, tá. Beleza, eu até acredito. Porém, você não combinou, como diz o Garrincha, você não combinou com o outro time, né? Não combinou com os adversários. Se você faz isso, você está se colocando em contraposição à natureza, quer dizer, você está explorando a natureza de modo mais sem respeitar limites, né? Se você faz isso, vamos supor que isso pode estar na lei, e aí fica liberado. Bom, peraí, vocês acham que dá para sustentar isso por muito tempo? Né? Não dá, né? Chega uma hora que não tem floresta, depois na hora que não tem floresta também não tem mais chuva na região, porque tem todo um reflexo, né? Também não tem mais alguns tipos de animais, então começa a ter um desequilíbrio, aí, enfim, pode ter um aumento muito grande da população, sei lá, até de mosquitos, sei lá o quê. A gente não consegue nem prever. Então, as leis, a vida contratual, ela é importante, não estou dizendo que não. Mas aqui, de novo, a minha colaboradora, né, a Isabel, está comentando isso. Tem limites a serem respeitados, é isso, né? A conservação. A gente tem que prezar pela sustentabilidade, né? Hoje em dia tem, inclusive produtos, né, que a gente compra, tem os rótulos lá, sustentabilidade, isso é um produto sustentável, agroecológico, tá? Estão preocupados, né, porque tem também uma questão de marketing aí, claro, mas assim, é importante mesmo, né, que a gente leve em conta algo que dê para continuar fazendo por algum tempo, não assim explorar e acabou. E aí o que você faz depois, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão pegada ambiental, né? O homem está deixando um rastro que nas últimas décadas tem sido de destruição. Está aí Brumadinho, Mariana, essas coisas e muitos outros desastres assim provocados pelo homem, né? Então a gente de novo aqui precisa ter um equilíbrio, né? Não dá para a gente achar é só explorar a natureza e boa, não é, né? Muito bem. Vamos lá, Platão de novo, né? Quando a gente pensa na noção de cidadão do mundo, né? Platão já tinha essa ideia de cidadão do mundo. É uma pessoa livre, igualitária e fraterna. Que lindo, né? Isso é maravilhoso. Essa ideia é resgatada, ela surge de volta, né? Muitos séculos depois, na Revolução Francesa, não é isso? Liberdade, igualdade, fraternidade. Porém, isso é no papel, né? A gente é tudo bonito, mas a gente sabe que muitas cabeças rolaram, né? Então, com o passar do tempo, a gente está falando de sociedade. Sociedade foi o número de pessoas foi aumentando, as pessoas foram se agrupando, as relações foram se tornando mais complexas, vários níveis de organização, várias associações. E com o passar do tempo, vamos dizer, esse amontoado de instituições que vai se formando, né? Até as escolas, né? Universidades, enfim, né? As instituições que são um produto do desenvolvimento da sociedade, né? A gente acaba precisando se agrupar, formando as cooperativas. Só que essas instituições elas passam para o primeiro plano.
A gente vive hoje um pouco isso, né? As instituições estão no primeiro plano, né? Você tem que respeitar e seguir normas para pertencer, para poder participar daquelas instituições, né? Então, de alguma forma, elas começam a, entre aspas, dominar sua vida, né? Muito bem, para garantir o esquema de dominação, que a gente pode dizer, vai surgindo uma outra acepção de sociedade. Agora eu vou fazer uma provocação aqui. Então, a palavra sociedade, né, nessa história, começa a ter um novo significado. E esse novo significado é, assim, a high society. Vocês já ouviram falar disso? High society. A sociedade alta. Traduzindo literalmente, né? Google Tradutor, sociedade alta. Bom, alta sociedade, alta, mais alto mesmo que os outros. Então, seria a sociedade da gente de bem. Sabe que algumas pessoas falam isso por aí, gente de bem, né? Que, traduzindo para a linguagem nossa de boteco, significa o seguinte, são aquelas pessoas que são aceitas na turma dos poderosos. Opa! Então, aí a gente já está entrando numa definição que engloba a exclusão, não é? Se você fala em high society, em sociedade alta, de alto nível, o que você não disse, mas está nas entrelinhas, é que, opa, tem gente que não merece estar aqui. Tem gente que fica abaixo da gente. Se tem sociedade alta, deve existir sociedade baixa, né? Isso é problemático, né? Então, cuidado quando vocês começarem a ouvir essas expressões, né? Cuidado porque quem é a parte de cima, quem é a parte de baixo? E os outros, né? Será que nós devemos nos contentar em ser diferenciados? Ah, vai fazer um churrasquinho diferenciado, né? Sabe como é que é? O pessoal combina na rede social, se encontra e tal, mas não pode entrar naquele restaurante, que aquele é só high society, né? Então, tomar cuidado. Bom, eu devo dizer para vocês, acho que é meio óbvio isso, né? Eu sou professor universitário, então eu estou na turma dos outros, né? Esse high society aí, eu não estou incluído, né? Esse vinho eu não tomo, né? Pois é. Bom, na Renascença, então a gente começa a ver que vai tendo uma estratificação, né? Aquela história da pirâmide social. Na Renascença, a ascensão do indivíduo, na Renascença é uma época em que o indivíduo começa a ser respeitado. Na sociedade burguesa, né? Faz com que se retome, né? Se busque valorizar os papéis individuais. Ou então, para a gente seguir naquela metáfora, e agora com a citação de Thomas Hobbes, de cada peça do relógio que é a sociedade, né? Então começa a surgir uma valorização. Opa, essa peça, cada peça é importante, senão a gente não tem o mecanismo funcionando. Então temos que valorizar também o indivíduo. Surge esse pensamento, né? E Hobbes fala assim, então a convivência, né? Hobbes fala, o homem não é sociável por natureza. Estranho. O homem não é sociável por natureza. O homem é sociável por educação. Quer dizer, peraí, então se a gente para pensar, o homem precisa ser educado para ser sociável. Será que é por aí? Vocês acreditam nisso? Faz sentido? Né? A gente não nasce se dando bem com todo mundo, sendo educado, né? Você vê uma criança, às vezes, a criança vai e rasga mesmo, pergunta coisa do jeito errado, do jeito meio pesado, né? Vai e fala mesmo. Um menino fala para o outro, aí o outro está todo triste, né? Aconteceu um acidente da família, e aí só vão morrer, já começa a cutucar, né? Então, a questão da socialização, sociabilização, é algo que a gente, não, peraí, fala com jeitinho, não fala desse jeito que você ofende a pessoa, né? Não é isso? Que às vezes o pai e a mãe falam, pô, não dá nem para sair, você não tem educação, desse jeito não dá para sair, não dá para nem, né? Então, tem essa história da gente ser educado para a sociedade, ou não, né? Tem gente que não. Então, a gente não nasce pronto nesse sentido, a gente não nasce pronto para a sociedade, né? Aí, se a gente soma Hobbes com Descartes e outros franceses, né, a gente vai percebendo que a razão
né? A racionalidade é que sustenta a sociedade. Não é uma coisa de paixão, de amor, todo mundo se ama. Não é tão simples assim, né? A gente tem que racionalizar. Bom, você cuida disso, você cuida daquilo, tem que ter um certo combinado aí, né? E aí, quando a gente fala de razão e de sociedade, provavelmente a gente vai, vocês devem estar pensando, né? Aquela questão de ordenar as coisas, então surge a necessidade das leis e dos contratos, né? Então, vamos disciplinar, vamos, né, ter ordem, botar ordem na casa, que o pessoal fala. Bom, muito bem. Quando a gente fala de leis e contratos, e aí eu estou pensando já até na Revolução Industrial, por aí, a gente está falando também de leis que garantem a propriedade de bens, ou que defendem, enfim, né, disciplinam a propriedade de bens. Olha, vai ficando complicado, né? Porém, se você tem as leis que garantem o direito à propriedade, você, na hora que você faz uma lei, você precisa ter o quê? Gente para fazer cumprir, não é isso? Tem que ter alguém para fiscalizar, né? Senão, como é que vai? Certo, então você precisa do que a gente chama de tutela. Tem quem que vai tutelar o direito, né? Quem que vai cuidar, garantir o direito à propriedade privada. Aí aparece o Estado com E maiúsculo, né? Então a tutela do direito à propriedade privada é atribuída ao Estado, mas como é que o Estado vai fazer cumprir isso? Então a gente, quando pensa desse jeito, a gente está dando uma importância, um poder para uma grande instituição que é o Estado, né? Então tem de vez em quando as eleições, enfim, tal, mas independentemente de quem que você vota, qual que é a sua vertente política, mas participar disso subentende que todos reconhecemos que há um poder maior, o Estado. Lembra aquilo que eu falei, que as instituições têm um poder muito grande sobre os indivíduos, né? Sim, aqui também. E como é que o Estado controla o cumprimento das leis? Como fazer isso? Quais são os recursos? Como é que a gente está garantindo? Não, a lei está sendo respeitada, né? Polícia, né? Muitas vezes é isso, né? O Estado acaba tendo suas corporações. Muito bem. Na prática, o que que acontece? Você tá penalidades, a Isabela colocou. Pois é. Então, você tem que ter fiscal para aplicar penalidade, não é isso? Fica meio subentendido, né? Dureza, né? Então, você está dizendo que o Estado, a gente está chegando à conclusão de que o Estado tem um poder maior sobre as pessoas e que exerce esse poder na forma da aplicação de penalidades, da fiscalização, primeiro, né? E depois da aplicação de penalidades. Não, você não fez o certo. O cara, vocês viram, não sei, essa semana, proibido ir para a praia, está em lockdown, várias cidades do litoral. Aí um idiota pega o carro e vai de carro e entra na areia. Não sei se vocês viram, um negócio estúpido. Vai para a areia, acho que só para dizer que está acima da lei, né? Vai, e atolou o carro perto da água, óbvio, né? Fala a verdade, teve que chamar resgate e tal. E ainda foi multado, né? Então sofre a penalidade. Aí, nesse caso, não tinha como fugir, né? Esse aí se ferrou, né? Então, você tem que ter a fiscalização. Na prática, você está dizendo que o Estado cria lei, fiscaliza e pune quem não cumpre. Então, vou usar uma expressão forte, mas vou dizer que isso é uma atualização da velha, da tradicional lei do mais forte. O mais forte dá as ordens e o mais fraco obedece. Percebem? E a gente está do lado mais fraco. Não sei se tem algum vereador ou prefeito aqui, governador acho que não tem, né? Então, quer dizer, a gente é da turma que obedece, né? A lei do mais forte. Bom, a sociedade surge como uma necessidade. Né? Quando a gente pensa no aumento da capacidade produtiva, vamos lá, gente, nós estamos nas engenharias, né? Palavras importantes, né, na tecnologia, no desenvolvimento, nas engenharias, no empreendedorismo, hoje em dia, essa é uma palavra que tem sido muito falada, né? Capacidade produtiva. Produtividade.
né? Palavras super importantes na ordem do dia, tal. E assim, independentemente se o seu trabalho é físico, se o seu trabalho é intelectual, né, trabalho mental, porque, por exemplo, um professor pesquisador como eu, como vários outros nossos colegas aqui, né, a gente tem que produzir artigos, conhecimento, não é só aula, né? A gente tem que fazer os artigos, ir para os congressos, participar. Olha, estive lá, representei a universidade, isso faz parte. Então, capacidade produtiva. Né? O cara que ficou 5 anos lá, mas eu dei aula, mas não fez um artigo, não leu, não pesquisou, não foi num congresso, gente, está preso. Isto é complicado, né? A gente tem necessidade de aumentar a capacidade produtiva. Agora entra uma citação, vou falar de mim mesmo, né? Vou me colocar aqui meio arrogante, mas só para a gente. Eu quero que vocês questionem, tá? Ninguém é dono da verdade aqui, mas eu vou colocar uma reflexão e vocês pensem, ver se eu estou viajando. O indivíduo, quando a gente pensa na vivência individual, o indivíduo está ligado ao verbo ser, né? Quem a gente é? É uma pergunta que tem resposta individual, não é isso? Por outro lado, a sociedade, a ideia de sociedade está ligada ao verbo fazer, né? Faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, que senão você será punido, né? Não atrase, né? Cumpra o seu serviço, já fez a tarefa do dia, então a sociedade gera essa necessidade de fazer, produzir, construir. O indivíduo, a preocupação seria ser, né? Quem eu sou, fazer as grandes perguntas, aquelas perguntas que às vezes não dão artigo, mas de onde eu vim, para onde vou, qual o sentido da minha vida aqui, né? Essa não é uma pergunta produtiva no sentido mais rasteiro da palavra, é uma pergunta filosófica, né? Aí é o indivíduo, né? Mas a gente está espremido, todos nós estamos espremidos numa lógica de fazer, de produzir. Com o estabelecimento, então, da sociedade industrial, surge agora uma outra dicotomia. E essa é forte e persiste, né? Aqui dá bastante debate. Vocês estão muito quietinhos, gente. Vocês estão muito quietinhos. Quero ouvir vocês. Bom, uma dicotomia que é aquela entre o trabalho e a propriedade. São coisas diferentes, né? Existe o direito à propriedade, beleza, tem leis, né? Se a pessoa roubar o coleguinha, vai ser punido e tal. E tem a questão do trabalho. Claro que essas coisas se conectam, mas de uma forma não tão simples, né? O que acontece? Grandes proprietários, em geral, é forte isso que eu vou falar, a gente pode questionar, eu quero que vocês escutam, mas assim, o grande proprietário, em última análise, o grande capitalista, o cara que tem dinheiro, tá, ele não precisa trabalhar. Ele pode contratar força de trabalho. Tá? Eu não vou fazer faxina, eu vou contratar uma faxineira. Né? Eu não vou modernizar eu não tenho conhecimento para modernizar essa instalação aqui, mas eu vou contratar quem faça, né? Preciso de uma reforma elétrica, eu vou contratar quem faça. Então, o grande proprietário, ele contrata a força de trabalho. E os que não são proprietários trabalham, buscam trabalho, querem trabalho, precisa se manter. É um pouco por aí que se desenvolve toda a reflexão de Marx no século XIX. Né? Marx fala o seguinte, e é forte essa também, mesmo o trabalho livre e assalariado é um tipo de escravidão. Por quê? Porque representa uma escravidão ao salário, o cara está preso ao salário. Eu preciso, né, garantir comida na mesa para os filhos, enfim. Então, o trabalho livre é livre, né? O que é livre? O trabalho livre assalariado, ele é uma escravidão também ao empregador, ao proprietário. Só que disfarçado, né? Hegel, quando pensa o trabalho, ele adota uma visão mais assim filosófica, uma visão que até é bonita da gente pensar. O trabalho seria uma parte essencial da formação do indivíduo. Isso é verdade, né? A gente se forma quem é dependendo de com que a gente trabalha, né? As demandas produtivas, as demandas de, enfim,
do nosso cotidiano, né, funcional, sim, a gente aprende. Então, essa dimensão é interessantíssima, é importante. Porém, quando se trata de realização, vamos mais para o lado do ser, né? Se realizar. Aí Hegel fala assim, olha que interessante isso. A satisfação da totalidade das necessidades do indivíduo, para satisfazer todas as necessidades, é um trabalho de toda a sociedade. Espera aí, vamos ver com calma isso. A satisfação da totalidade das necessidades de um único indivíduo, está colocado no singular aqui. É um trabalho de toda a sociedade, vocês concordam com isso? Precisa de toda a sociedade para satisfazer as necessidades de um indivíduo. Que tal? Hegel está na história aí, todo mundo fala de Hegel. E aí? O que vocês entendem disso? Que precisa toda a sociedade, né, trabalhando unida para satisfazer as necessidades de um indivíduo. Como interpretar isso? O que a gente pode dizer? Fico na dúvida. Pois é. Mas fica tranquilo, porque é a dúvida de todos nós. Mas, assim, eu vou trazer para vocês um provérbio que eu acho que é belíssimo. Às vezes a gente tem essa coisa do eurocentrismo, ficar falando de pensadores europeus, assim. Mas olha como, séculos antes, já circulava na linguagem oral, né, história oral. Na África tinha existe um provérbio, e que a gente pode trazer para a gente mesmo. Eu acho belíssimo isso, que é o seguinte: para educar uma criança é necessária toda uma aldeia. Se a gente lê essa frase, tem tudo a ver com Hegel, né? Para satisfazer um indivíduo, todas as necessidades, suprir as necessidades, precisa toda uma sociedade. Para educar uma criança, segundo os africanos, é necessário toda uma aldeia se empenhar. Que tal? Agora ajudou alguma coisa a entender? Por que precisa toda a aldeia para educar uma criança? Tá, vamos trazer isso para o nosso meio, meio urbano, enfim, asfalto, mas e aí? Tem que ter toda uma comunidade para educar uma criança? Porque a Isabela está comentando, porque cada um tem uma visão diferente? Opa, isso é muito bem colocado, excelente seu comentário. Verdade. Mas é até perfeito. E mais ainda que isso, né? Na aldeia, como na sociedade, cada um tem sua função, né? E a gente se forma não só no tempo que está assistindo aula, não é isso? A gente aprende quando é pai, mãe, quando é filho, tem que cuidar dos pais, né? Quando você tem que cuidar de um almoço, porque você tem um monte de trabalho de manhã, de tarde, de noite, como é que você vai gerenciar isso? Os aprendizados, o cara sabe um monte de coisa de matemática, português, química, tá, mas não sabe tratar, não sabe conversar com educação, enfim. Então, é necessário muitos talentos diferentes, além dos pontos de vista, pessoas em funções diferentes, para poder ajudar a educar uma criança. Tem aquele negócio assim, não sei se é um problema, né? Que às vezes fica assim, chega na escola e os professores falam, esse menino não tem educação, mas a família não criou direito, o pai não deu educação para essa criança, o menino fica criando caso na escola. Quando chega em casa, que o menino continua criando caso, né? Aí o pai fala, mas a escola não está servindo para nada. Você está indo para a escola para quê? Não está aprendendo isso aí, depende da escola. Existe um certo jogo de empurra-empurra. Na real, de modo mais bonito, se a gente pensar com os africanos, né? Todos têm que estar empenhados. É a escola, são os pais, é o porteiro, são os funcionários dos comércios que vão dando as dicas. O senhor não pode entrar sem máscara aqui, que nós estamos vivendo uma pandemia, por favor. Né? É educação também. Questão de educação, gente. Né? Então, depende de muita gente para educar uma pessoa. Né? O guarda de trânsito, né? O senhor passou a 100 por hora aqui, podia ter matado alguém. Você é obrigado a, né, fazer a multa aqui, não sei quantos pontos na carteira. Então,
são atividades o tempo inteiro, existe... A educação é um processo contínuo, que não cabe somente na sala de aula, transcende a aula. Bom, vamos lá. Comte, que é outro pensador importante, ele identifica dois princípios, essa parte vocês sabem, vocês conhecem, dois princípios que ele considera essenciais para a sociedade. Ordem e progresso. Isso aí está na nossa bandeira. Beleza. Dois princípios essenciais. Agora eu vou brincar com vocês, fazer uma provocação. Será que a gente consegue fazer uma analogia entre esses princípios de ordem e progresso e a física? Todo mundo teve aula de física já, enfim, no colégio, até na faculdade e tal. Conceitos básicos de física, assim, que a gente associa, que podem ser identificados com as noções de ordem e progresso. Será que tem? Será que é viagem minha? Ah, sim, a Isabela está brincando, né? A ordem e progresso seria é o que se deseja, mas hoje, como ela está falando aqui, desordem e regresso, em alguns casos, é complicado, né? Mas vamos lá, o que a física tem a dizer, né? É uma dicotomia, né? Como é possível, gente, ter muita ordem e muito progresso? Também tem que ver se é viável, né? Bom, eu vou fazer uma proposta de relação entre esses termos e a física. A ordem está relacionada com a estática. Questão mecânica, mas estática. O progresso é a parte dinâmica, ou cinética, né? Isso, a parte que está alterando. Teve deslocamento, velocidade tal, aceleração tal, então está indo, é um progresso, né? O movimento está progredindo. Então a gente tem uma dicotomia também na física. Tem a parte parada e a parte em movimento, a mecânica, né? Mais da solidez o engenheiro sabe disso, tem que saber, né? Você vai produzir lá, tem uma obra, você tem que ter ordem ali, né? Então tem uma estrutura que ordena aquilo. Beleza. Mas você tem que progredir, né? As formas de terminar essa construção, de desenvolver esse projeto na prática, evoluem ao longo do tempo, e é bom que aconteça. É dinâmico, né? O progresso faz com que hoje você gaste menos tempo para produzir um hospital, coisa que antes demorava anos, e hoje, na época pior, e que a gente está vivendo ainda, né, de pandemia, a estrutura, você conseguir o progresso de fazer essa evolução dinâmica, criar um hospital em 40 dias, 45 dias. Então, tem os dois aspectos, né? E eu acho que os dois realmente são importantes, a gente entende. Mas a provocação é, se você tivesse que escolher, o que é mais importante, ordem ou progresso? Bota a cara na janela aí, pessoal, fala aí, liga o microfone. O que é mais importante, ordem ou progresso? Ou essa pergunta tá maluca, não tem nada que querer saber essas coisas? O que vocês acham? Ah, entendi. De novo, tá vindo aqui no chat, de novo, acho que tem que ter um equilíbrio, né? É verdade, né? Tem que ter um equilíbrio. Segundo Adorno, mas que bom, né, que alguém está escrevendo, falando que é ótimo. Segundo Adorno e Horkheimer, essa divisão ela é insustentável. Essa divisão é meio forçada, né? Não, essas coisas vêm juntas, né? De fato, você tem que ter algum tipo de ordenação, né, para poder fazer o desenvolvimento, fazer o progresso, né, ter as evoluções, né? Será que se você tiver muita ordem e não tiver capacidade criativa, periga a sociedade se perpetuar, ficar velha, ultrapassada, estática, não dá, né? Somente ordem não dá, sem graça. Só o progresso, então vamos desenvolver de qualquer forma, tal. Mas aí a gente tem a questão da sustentabilidade ambiental, tem a questão de a que custos aquilo a gente está fazendo, a gente está desenvolvendo, mas e aí? Qual é o passivo ambiental? Qual é a perda social? Ah, desenvolvi agora um sistema que em vez de 5.000 funcionários vai usar só 50. Pô, mas e aí? Né?
Que progresso é esse? E as outras pessoas, enfim, são questões complexas. Segundo a dona Horkheimer, essa divisão ela é insustentável, não dá para a gente falar ordem e progresso como se fossem coisas totalmente separadas, né? Bom, eles dizem o seguinte, e aí surge uma tensão entre ordem e progresso. Aí a dona Horkheimer fala assim, as leis são criadas para domar as tensões sociais, caramba, domar as tensões sociais em sua origem. Porque existe uma tensão que a gente viu, inclusive, entre o proprietário e o trabalhador, né? Aí cria as leis, vamos regulamentar essa relação, senão vai dar problema, né? Então, também regular essa dicotomia, ordem e progresso, enfim. Disciplinar as relações sociais. Essa que é a função, uma das funções importantes da lei. Bom, agora eu vou... estamos finalizando a nossa conversa, só eu falo, vou acabar mais cedo, de repente, eu quero ouvir vocês. Mas assim, eu fiquei pensando aqui, a partir dessa conversa, a gente vai retomar isso posteriormente, né? Mas assim, pensando na sociedade, né? Vocês já devem ter escutado a expressão sociedade de massas. Ah, isso aí é sociedade de massas, né? Ou então, meios de comunicação de massa, né? Pois é. O que é isso, né? A sociedade de massas, a gente está associando com a ideia de um conjunto de pessoas que têm o mesmo ponto de vista, só olha tudo do mesmo ângulo, né? Não tem aquela capacidade reflexiva. Gente, olha lá, século XXI. O que a gente está vivendo hoje? Meu, tem gente que diz que a Terra é plana. E o cara vai na TV, às vezes, e diz que a Terra é plana. É sério, o negócio não está fácil, não, né? Sim, eu estou dizendo que se todo mundo olha tudo de um ângulo só, então vamos pensar, né? Tá ali, a gente está olhando para a Lua, né? A Lua é plana, todo mundo está olhando para a Lua, mas se a gente olhar todo mundo do mesmo ângulo, ninguém parar para pensar, ninguém refletir, né? Um único ponto de vista, de maneira mais rasteira, você está olhando, a sensação que você vai ter, está lá longe, é uma sensação de 2D, né? Ah, então você vai querer concluir rapidamente que a Lua é plana, que a Terra é plana, gente, não dá, né? Então, a diversidade... Não, tudo bem, eu estou lendo aqui quem está mandando as mensagens, viu? A diversidade das relações, a diversidade dos ângulos, dos pontos de vista, é fundamental para a gente ter as concepções mais aprofundadas, mais corretas. Senão a gente simplifica, a gente começa a achar que a vida é plana, né? A vida é 2D. Por exemplo, a nossa aula é uma aula que, se você olhar assim, vamos dizer, ao pé da letra, é 2D. Nós estamos aqui, eu sou uma figura... Podia ser um desenho animado, enfim, sei lá, estou na tela, espremido na tela, né? Não, não dá, né? Então, a diversidade é uma característica da sociedade e que precisa ser preservada para que o nosso pensamento, vou falar bem forte, tá? Para que a gente não emborreça. A diversidade é o que previne, o que combate o emborrecimento. Você querer achar que tudo é daquele jeito, não tem nada fora daquilo, o resto é o quê? Né? Não existe, é um inferno, não dá, né? Muito bem. Aí tem um outro comentário que eu hoje saí para caminhar, né? Saí cedinho e eu anotei aqui um pensamento, eu vou compartilhar com vocês. Ainda nem desenvolvi muito, mas assim, no ônibus, né? Você imagina que nós estamos num ônibus que é o pensamento, a pesquisa, a educação, enfim, o ensino. Tem gente que viaja a vida inteirinha olhando só de um lado, né? Janela do lado esquerdo. O outro viaja a vida inteira olhando do lado direito. E o outro fica no meio ali, de cinto de segurança, tá? E não olha para lugar nenhum. Na boa, eu acho que os três estão perdendo chance de ir além, né? Quer dizer, a interação é que enriquece, né? Muito bem. Para finalizar nossa conversa de hoje, a gente vai retomar essa noção de que a convivência humana, nessa sociedade mais complexa, pensando de modo amplo, essa convivência ela começa a ser institucionalizada, ou seja, a gente convive graças às instituições. As instituições mediam, disciplinam o contato entre as pessoas.
Quer ver um exemplo? Está aqui, não é? A gente não se conhece pessoalmente, acho que a grande maioria de vocês eu não conheço. Talvez a gente até já tenha esbarrado na rua, assim, não sabe, não lembra, né? Qual é a instituição, o que media, o que nos faz estar juntos aqui? A existência de uma universidade, né? Então, a pessoa tem um desejo de estudar, tem um desejo de se formar, eu tenho um desejo de colaborar com o ensino, de, enfim, desenvolver pesquisa e tal. E a gente se encontra nisso. Então, tem uma instituição, que é a instituição universitária, que faz com que a gente esteja hoje em contato, né? Contato mediado por instituições. Isso é a parte boa, ótimo. Eu tenho assim, um privilégio de poder dizer que trabalhei com gente de diferentes formações e de diferentes lugares. Isso é lindo, né? Porém, gente, é fundamental analisar criticamente as instituições. A gente tem que ter o direito, né, de criticar, de refletir, será que está tudo certo? Como a gente pode melhorar, né? E qual é vamos dizer, a chave dessa crítica? É avaliar quais as consequências que participar dessa instituição gera na vida do indivíduo, né? Então vamos lá, vamos pensar quais instituições de qual vocês fazem parte, né? Vocês se identificam, vocês estão em alguma comunidade, tem alguma instituição. Então, por exemplo, tem muita gente que trabalha, então a tua empresa é uma instituição, né? Tua relação com algumas pessoas ali surgiu só porque vocês trabalham juntos, né? Qual a consequência na tua vida de você participar do cotidiano de trabalho daquela empresa? Qual a consequência para a tua vida dessa aula que você está assistindo, né? Então a gente vai analisando criticamente, né? E tem que fazer isso, isso é bom. Por quê? O contrário disso, gente, é aceitar tudo passivamente, não dizer não para nada, né? Deixar o áudio mutado, né? O áudio silencioso o semestre todinho, pô, eu não quero nem saber e tal. Cuidado, né, gente? É interessante a gente participar. Se a gente não faz análise crítica, se a gente não reflete qual é o perigo, né? Qual o custo, né? A gente corre o risco de deixar as instituições cada vez mais fortes. E, em princípio, isso parece até bonito, né? Mas, sim, é importante ter instituições sólidas, estáveis, estabelecidas, sim. Desde congresso, enfim, tribunal, igreja, comunidade, associações, organizações, ONGs, né? Só que cuidado para não endeusar, para você não começar a absolutizar, ou seja, achar que aquilo é o máximo e que todo mundo deve sua vida àquela instituição. Eu vou dar minha vida, sei lá, em nome de uma instituição qualquer que você quiser, né? Não dá, né, gente? Essa absolutização, vamos dizer, vai caindo num totalitarismo que é perigoso. É quando surge uma norma da instituição que você não sabe se tem alguém por trás, deve ter, né? E aí todo mundo é obrigado a seguir sem questionar. Esse tipo de situação, ou seja, uma pirâmide das ordens, né, configuradas, é esse tipo de noção de o que vale é a instituição. Você que se dane, o que importa é a instituição, doe sua vida pela instituição. Quando começa a pedir muito, gente, preocupa. Pode acender o sinal amarelo aí, presta atenção. Esse tipo de postura absolutista é o que sustentou ideologias destrutivas da individualidade. Exemplo, o nazismo, né? As instituições, aquilo que é importante e tal. E a pessoa fica em segundo plano. Ou as pessoas, né? O individual. Então a gente tem que tomar cuidado, porque hoje nós vivemos quase que a ditadura do individual. Cada um pensa no seu próprio umbigo. Isso é um problema. Mas dizer que você não tem direito nem de pensar no seu umbigo em nenhum momento, porque você é simplesmente uma máquina nas mãos das instituições. Isso é um perigo também.
O lema da Alemanha, na época do Hitler, que foi um período muito difícil para muita gente, inclusive para os alemães, tá? Nunca falem de modo assim leve sobre nazismo com o alemão, gente. É um sofrimento para eles também, né? Então, e sabe qual que era o lema da Alemanha nazista? O lema era Alemanha acima de tudo. Ou seja, acima das pessoas, podendo controlar a vida humana. Dá para a gente ficar pensativo, né? Deus nos livre, pois é, a Isabela escreveu, Deus nos livre, pois é. Eu também, enfim, tem que ficar atento, né? Vale parar para pensar. E assim, será que vale a pena continuar aqui desse jeito onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo? Tem outras possibilidades, né? São coisas que a gente tem que avaliar, né? Mas, gente do céu, eu falei loucamente aqui e vocês não estão... Ó, eu quero agradecer muito a Isabelle, que foi a minha coautora da aula de hoje. Eu recebi... Dá até medo, isso, pois é. Essa coisa de a instituição poder mandar demais em você, isso dá até medo. Eu acho também, eu fico meio receoso. E esse medo faz sentido, né? Muito bem. Então, a gente avaliar criticamente. Às vezes, quer ver uma outra coisa? A gente vai discutir isso futuramente, mas a questão da ordem, o sujeito dá uma ordem e você tem que obedecer. Beleza. Tem uma hierarquia na instituição, beleza. Mas, cuidado, presta atenção no que ele mandou fazer, que essa pessoa, teu chefe te mandou, que às vezes é questionável, é que nem a lei, não dá para garantir que a lei é sempre certa. A lei, às vezes, tem que ser alterada, tem que ser melhorada, né? Então, a gente precisa ter o direito de refletir sobre uma ordem recebida. E, gente, não é questão de sair na briga, não é isso. É simplesmente falar, desculpa, chefia, mas se a gente continuar nesse ritmo, daqui a 2 meses não tem mais substrato, daqui a 2 meses não tem nem madeira, não tem árvore mais, não dá para fazer. Então, será que a gente pode pensar novos materiais, novos procedimentos, reduzir a perda de água, a gente está tendo perda, enfim, um monte de coisas, né? E isso vai aparecer no dia a dia da gente. Decisões que a gente ajuda a tomar, que precisa ajudar a tomar, né? Enfim, refletir.